Pai, opera, meu Deus querido, na vida, meu Deus, de cada um, Senhor, meu Pai, meu Deus querido, nós oramos, ó Deus, nós te clamamos, ó Pai, certo, meu Deus querido, da tua bênção, certo, meu Deus querido, das tuas misericórdias, certo, meu Deus querido, da tua graça, meu Deus, em nossas vidas, ó Pai, nós erguemos, ó Deus, a nossa voz, ó Pai, crendo, meu Deus querido, no grande milagre, Senhor, crendo, meu Deus e meu Pai, na grande providência, crendo, meu Deus querido, no teu grande agir, ó Deus poderoso, visita, meu Pai, cada fotografia, Senhor, cada pedido de oração, meu Deus, visita cada um, meu Deus e meu Pai, dos nossos irmãos, Senhor Deus, que nos assiste, meu Pai, pelas lives, Senhor, visita, meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a vida de cada um deles, ó Deus, aqueles que pedem oração, Senhor, e colocam, meu Deus, os pedidos de oração, meu Pai, no comentário do YouTube, Senhor, meu Deus, ó Jesus, repreende, meu Deus, repreende toda obra de feitiçaria, Senhor, toda obra de macumbaria, meu Deus, repreende todo espírito de inveja, sai agora deste lar agora, sai agora desta casa agora, sai agora desta vida agora, em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te liberta, Jesus Cristo opera hoje na tua vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Hoje Jesus entra no teu lar, hoje Jesus entra na tua casa, hoje Jesus opera na tua vida, hoje Jesus opera na tua saúde, hoje Jesus opera na tua casa, hoje Jesus está operando, hoje o nome dele vai ser glorificado na tua vida, hoje estas muralhas vão cair por terra, hoje este gigante Golias vai cair por terra, porque Jesus entrou na tua casa, Jesus está entrando na tua vida aí. Receba a saúde de Deus, receba a saúde do Espírito de Deus, receba a força de Deus aí agora, ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, ó Deus santo, nós levantamos a nossa voz a ti, Senhor, porque nós acreditamos no grande milagre, nós acreditamos na tua grande providência, nós acreditamos, Senhor meu Deus, nós temos fé, meu Deus querido, no impossível, nós temos fé, meu Deus querido, na tua providência. Oh Senhor, ouve agora, meu Deus, a nossa oração, ouve agora, meu Deus querido, o nosso clamor, ouve agora, meu Deus querido, a nossa voz, meu Deus, desde o alto céus a tua morada, desde o alto céus, ó Deus querido, os céus da tua glória, meu Pai, ouve, meu Deus querido, e que os teus ouvidos estejam atentos às nossas orações, meu Deus poderoso, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor Deus, das nossas almas, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, porque queremos te servir, e todos os dias o inimigo vem contra nós, Senhor, querendo nos tirar da tua presença, querendo, meu Deus querido, nos afastar da tua presença, meu Deus querido, mas nós estamos aqui nesta noite, como valentes de Davi, Senhor, como os valentes de Davi, que o Senhor restaurou, que o Senhor os levantou, que o Senhor os tirou de dentro da caverna de Adulão, ah meu Deus querido, e constituiu-os, meu Pai querido, como soldados valorosos na terra de Israel. Ah meu Deus querido, nós estamos aqui, Senhor, unindo, meu Deus querido, a nossa fé, unindo, né, meu Deus querido, a nossa fé, meu Deus, crendo que o Senhor pode operar o grande milagre. Meu Deus querido, eu oro por cada um que aqui está, Senhor, por cada um, meu Deus querido, que mediante as dificuldades, que mediante as circunstâncias do seu dia, da sua semana, mesmo assim eles tirarão tempo para vir buscar ao Senhor aqui nesta igreja. Meu Deus poderoso, honra a fé, meu Deus, de cada um deles, honra a fé, meu Deus querido, de cada um, meu Pai, meu Deus querido,
querido, que cada pedido de oração e cada voto, meu Deus, que esta pessoa faz com o Senhor, meu Deus e meu Pai querido, não é a mão do homem, Senhor, que nós confiamos, não é no nosso coração, meu Deus querido, que nós confiamos, porque tua palavra nos afirma dizendo que vão é o socorro do homem, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, mas no Senhor, nosso Deus, que criou os céus e a terra e tudo que nele há, sim, meu Pai, é no Senhor que nós confiamos, na força do teu poder, na força do teu braço, no agir das tuas mãos, meu Pai. Ah, Senhor da glória, cura o câncer, meu Deus querido, nesta noite, cura a AIDS, meu Deus querido, nesta noite, este homem, Senhor, meu Deus, que tem úlcera, meu Pai, gastrite nervosa, cura agora, meu Deus querido, esta pessoa, cura também, Senhor, esta pessoa que sofre, meu Deus, de terríveis dores nos seus joelhos, esta pessoa, meu Pai querido, que chora, meu Pai, com dores horríveis no braço, meu Deus, cura agora, Senhor Deus, esta bucite, esta astrose, esta osteoporose, meu Deus, ó Senhor, meu Pai, eu oro agora também, Senhor, por esta pessoa que está perdendo a visão, Senhor, que está com glaucoma, que está com catarata, meu Deus, estende as tuas mãos sobre este lar, estende as tuas mãos, Senhor, sobre esta pessoa, meu Pai querido, que está dando um AVC nesta hora, meu Pai, cura, Senhor Deus, esta pessoa que está dando um aneurisma cerebral nesta hora, cura, Senhor, meu Deus querido, esta pessoa, meu Pai, que não pode, meu Senhor, a sua pressão aumentar, Senhor, senão ela pode morrer de parada cardíaca. Ó Senhor, meu Deus querido, toca agora no sangue, Senhor, limpa o sangue, meu Pai, limpa, Senhor, meu Deus querido, em o nome de Jesus. Ah, Senhor da glória, se não fosse o Senhor, meu Deus, logo que os inimigos nos teriam devorado vivo, se não fosse o Senhor, meu Pai, logo que o desânimo, a ansiedade, as preocupações da vida, logo nos teriam derrotado, mas por causa do Senhor nós avançamos, porque a tua palavra nos afirma dizendo que a alegria do Senhor é que nós sejamos fortes e nós prosseguimos, porque o Senhor nos fortalece, é o Senhor que nos anima, é na tua presença, ó Deus, e nós encontramos abundância de alegria, é na tua presença, meu Pai, aonde nós vemos, meu Deus querido, ó Senhor, aquele que está no monturo, no lodo, no fundo do poço, assentar à mesa dos príncipes, é onde nós vemos, meu Deus querido, a restauração total, meu Deus, a cura, meu Pai, daquele que vem, Senhor, desenganado pela medicina. Oh Jesus e meu Pai, por isso nós agradecemos ao Senhor, por isso nós levantamos a nossa voz e te bendizemos. Ah, Senhor Deus querido, e não seja eu, Senhor, a falar com este povo, mas que seja o teu Espírito Santo, que conhece os corações de cada um do que aqui estão e daqueles que nos assistem, meu Pai, mas que tua palavra, meu Deus, transpasse juntas e medulas. Ah, meu Deus querido, que tua palavra, Senhor, aqui nesta noite ela venha nos avivar de uma tal forma, Senhor meu Deus, ah, Senhor meu Deus querido, que seja o mesmo alimento, meu Pai, que Elias, meu Deus, se alimentou, Senhor, quando saiu, meu Pai, da caverna, quando ele entrou naquele trajeto, Senhor, de 40 dias e 40 noites, e ele comeu a comida que o anjo deu, Senhor, e nós iremos se alimentar do verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Ele passou 40 dias e 40 noites alimentado pelo aquele alimento que o Senhor Deus. Ah, meu Deus querido, ah, Senhor da glória, nós iremos se alimentar desta palavra tua, desta palavra do Senhor maravilhosa.
Ah, meu Deus querido, ah, Senhor da glória, restaura o ânimo, restaura as esperanças, é isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Repita assim comigo: a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. As palmas bem alegre para o nosso Rei Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje é o nosso quarto culto da nossa quarta do Grande Mover de Deus. Tivemos o nosso primeiro culto com o presbítero Gustavo de Oliveira pela manhã. Tivemos o nosso segundo culto à tarde, ao meio-dia, com um dos nossos presbíteros, e também às 3 horas com um dos nossos presbíteros, com a presença do presbítero Gustavo de Oliveira. E nesta noite, eu mesmo, irmão Lucas Natan, estarei pregando a palavra de Deus. E esta palavra, meus irmãos, esta palavra, ela é uma palavra que foi a palavra que mudou a minha vida. Essa palavra que eu irei pregar hoje foi a palavra que mudou a minha vida. Um dia eu tive uma briga dentro de casa com meus familiares, meu avô, por conta que a gente morava de aluguel, e teve um problema acerca do pagamento. E o meu irmão foi para a casa do pai dele, o meu avô foi para a casa de um dos nossos parentes, e eu não tinha para onde ir neste dia, e foi um dia de sábado para domingo. E aí eu coloquei no meu coração: eu vou para o centro, eu durmo na praça, quando der de manhã, eu venho assistir o culto na igreja, que era aqui. Porque na época tinha constantes vigílias aqui. E aí eu vim nesse pensamento também de encontrar a igreja aberta e ficar dentro da igreja na vigília. E não tinha vigília, mas tinha um culto pela manhã no domingo. E eu vim de manhã assistir o culto. E a palavra que estava pregando neste dia, neste domingo de manhã, o tema que o pastor trouxe no dia é: quem eu realmente sou. Essa foi a palavra que ele pregou no domingo de manhã. Quem eu realmente sou. E o texto que ele usou neste dia, eu nunca vou esquecer na minha vida. Se ponha de pé, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. A partir do versículo 1, cujo título em algumas Bíblias vai estar assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão. No capítulo 22 de 1 Samuel, no versículo 1, o texto da palavra de Deus nos diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas. E disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte,
vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém? Desocupe as suas mãos, pode se sentar e glorifica o Senhor com as palmas. Glória a Deus, mistura as palmas com glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, o tema desta mensagem que eu trago aqui nesta noite é: existe um potencial em mim que nem eu mesmo conheço. Existe algo em cada um de nós que nós mesmos nem reconhecemos isso, um potencial muito grande. A palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 17, vai falar quando Davi foi ungido rei. O povo, nos capítulos anteriores, eles pediram um rei. E Samuel, o profeta que sucedeu naquela época, que julgava o povo, ele concedeu um rei ao povo. E esse rei que eles concederam ao povo era Saul. E Saul, a palavra de Deus vai nos falar que ele era homem alto, homem de bom semblante, homem formoso. Só que Saul, no momento de aperto, que os filisteus o cercaram, ele decidiu fazer aquilo que não era para ele fazer. Ele fez a função sacerdotal, que era sacrificar e consultar a Deus. E essa função, quem devia fazer era o profeta Samuel. E ele, por conta que o profeta Samuel demorava, ele pegou o sacrifício e fez com suas próprias mãos aquilo que ele não devia fazer. E o seu reino foi tirado. E a palavra do nosso Senhor Deus vai falar que Deus já tinha escolhido um, que era segundo o seu coração. E este a qual o Senhor havia escolhido, que era segundo ao seu coração, era um homem chamado Davi, que cuidava das ovelhas de seu pai Jessé, que estava no campo, que lutou com o leão e com o urso. Este, que era somente um menino jovem de bom semblante, foi escolhido rei no lugar de Saul. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos afirmar dizendo que Deus não olha para a aparência e nem para a estatura, porque ele havia rejeitado, mas Deus olha para o coração. Deus, ele vê aquilo que está no nosso coração. Porque tem muitas pessoas que têm o coração bom, que têm o coração prestativo, que servem ao Senhor, e não são de boa aparência, e não são de bom semblante. Mas existem pessoas que são de bom semblante, que são de boa aparência, mas o seu coração é maligno, o seu coração é perverso e o seu coração é mau. Por isso o texto da palavra do Senhor nosso Deus nos afirma dizendo que Deus, ele olha para o coração e não para a aparência, segundo estas coisas, segundo este ponto de vista. E no capítulo, aleluia, Jesus, e no versículo 14 do capítulo 16, depois que Davi é ungido rei, ele começa a participar do palácio e está junto com o rei Saul, porque Davi, ele foi escolhido rei, ele foi ungido na sua casa. O texto da palavra de Deus vai dizer que Deus falou com Samuel e falou para ele ir até Jessé, até Belém, até a casa de Jessé. E quando ele chegasse lá, Deus falaria com ele e falaria a quem ele ia ungir e quem seria o rei de Israel. E Jessé, ele tinha 8 filhos.
e dentro da sua casa estavam os seus 7 filhos, e todos eles homens de guerra, todos eles de bom semblante, e todos passaram na frente do profeta Samuel, e Deus não falou que não era nenhum daqueles. Mas Samuel perguntou: você ainda tem outro filho? E Jessé falou: tenho um sim, ele está no campo cuidando das ovelhas, ele está cuidando das ovelhas de seu pai. E Samuel falou que não iria sentar à mesa até que Davi chegasse. E quando Davi chegou, era ele o ungido de Deus. E quando Samuel ungiu com óleo, o Espírito de Deus passou a estar com Davi. Só que para que Davi chegasse até ao trono, ele teve que passar por grandes provações. Só que Deus já se mostrava com ele. No versículo 14, o texto da palavra de Deus vai falar que Davi, ele começou a estar dentro do palácio servindo a Saul, porque o Espírito de Deus havia saído de Saul, e um espírito maligno da parte de Deus estava atormentando Saul, e Saul foi atormentado por este espírito, e toda vez que este espírito vinha a ele, Davi, tangendo a sua harpa, acalmava a Saul, e ele ficava tranquilo. A função de Davi no reinado, a partir daquele momento, era ser um tangedor de harpa, para acalmar a loucura do rei perverso. Olha só o que Deus fez. Deus ungiu a ele, Deus começou a estar na vida dele, e Deus levou ele para dentro do palácio. No versículo 17, no capítulo 17, o texto da palavra de Deus vai relatar algo muito importante no ministério de Davi. Davi derrota Golias, o gigante de Gade. Aleluia, Jesus. Este gigante, ele afrontava o povo de Israel. Este gigante, ele se colocava no vale, porque os filisteus, os inimigos do povo de Deus, ficavam de um lado em cima da montanha, e o povo de Deus ficava do outro lado em cima da montanha, e sobre eles havia um vale. E neste vale descia este gigante chamado Golias. E este gigante chamado Golias, ele começava a afrontar o povo de Israel. E todos os homens temiam a este gigante. E houve uma missão dada a Davi, de deixar alimento aos seus irmãos e saber o estado que estava aos seus irmãos. E quando Davi, ele vai até o campo de batalha, ele vê este gigante afrontando o exército de Israel, e Davi, ele fala desta forma: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? E todos aqueles homens, eles ouviram aquela palavra, e eles relataram ao rei Saul. E o rei Saul mandou trazer Davi, e ele tentou dar as suas armaduras a Davi, só que as armaduras não cabiam em Davi, porque Davi era um jovem, era um menino, e ele não era alto, ele não tinha boa estatura, e aquela armadura ficou grande no seu corpo. Só que Davi tinha a estratégia vinda de Deus. Davi, ele vai falar a este gigante: eu não vou contra ti com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos, no nome do Deus de Israel. E ele derrubou o gigante Golias. Ele derrubou o gigante Golias somente com uma pedra e uma funda. O texto da palavra de Deus vai dizer que ele, quando atacou Golias, a pedra
tacou bem no meio da testa dele, e ele caiu sobre o chão. Ele tomou a espada de Golias e cortou a cabeça do gigante. E todos os filisteus fugiram com medo. E todas as pessoas, elas recordam de Davi nessa história. Todas as pessoas, quando vão lembrar de Davi, elas se lembram quando Davi derrubou o gigante, da vitória de Davi, de quando Davi derrubou o gigante Golias e cortou a sua cabeça. Todos nós recordamos de Davi a partir desta história. Só que o capítulo 22 que nós lemos vai falar algo muito interessante, que é quando Davi estava sendo perseguido por Saul. No capítulo 18 de 1 Samuel, o texto da palavra de Deus vai falar que Saul começou a ter ciúmes de Davi, porque as mulheres que cantavam para o rei, elas cantavam: Saul matou 10.000, Saul matou 1.000 e Davi matou 10.000. Saul matou 1.000 e Davi matou 10.000. Elas começavam a cantar aquilo, dizendo que Saul matou só 1.000 e Davi matou 10.000, insinuando que Davi estava na frente dele na batalha, insinuando que Davi estava tendo mais força do que ele na batalha. E ele, como já tinha perdido a presença do Senhor, ele teve ciúmes de Davi, porque Davi, a presença de Deus estava com ele, a presença do Espírito de Deus estava com Davi. E quando a presença de Deus, meus irmãos, ela está conosco, as coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo. Busque a presença de Deus, atraia a presença de Deus para a sua vida, que você verá o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Davi, no capítulo 19 de 1 Samuel, o texto da palavra de Deus vai nos falar que Saul, ele colocou no seu coração de matar a Davi, porque Davi, ele havia crescido, todas as pessoas estavam com ele, todas as pessoas eram com ele, ele obteve crédito de todo o povo de Israel, somente por conta da presença de Deus na vida dele. Vamos contando as vitórias dele, vamos observando o tanto de vitória que ele teve. No capítulo 20, o texto da palavra de Deus vai nos falar que ele fez uma aliança com o filho de Saul, Jonatas. Ele fez uma aliança com este filho de Saul, porque eles eram amigos de alma, eles amavam uns aos outros, eles eram fiéis um ao outro. Quando Saul, seu pai, tentava matar a Davi, Jonatas avisava para que Davi fugisse e não fosse morto por Saul. E durante todo aquele tempo, Davi foi perseguido por Saul. O capítulo 22 vai falar que Davi se escondeu na caverna de Adulão por conta da perseguição de Saul. O capítulo 22 de 1 Samuel vai falar que Davi se escondeu nesta caverna por conta que ele estava sendo perseguido por todos os lados. E o texto da palavra de Deus, no capítulo 21 de 1 Samuel, vai falar que Davi, ele desceu até uma cidade chamada Nobe, e dentro desta cidade, ele se encontrou com um sacerdote, e ele comeu os pães da propiciação, da proporção, ele comeu os pães que eram consagrados ao Senhor. Ele foi alimentado com pão santo da casa de Deus.
No versículo 10 do capítulo 21, vai falar que Davi, ele desce a Gade. Ele desce até esta cidade chamada Gade. E lá ele se encontrou com um rei. E por conta que o povo desta cidade estava olhando para ele com maus olhares, ele teve que se fazer de louco naquele lugar, para que ele escapasse com vida daquele lugar. Observe bem, desde o capítulo 17 até o capítulo 21, Davi, ele começou a passar por dificuldades, por vitórias, por aflições, mas sempre Deus era com ele, sempre a presença de Deus estava com ele, e as coisas com ele davam certo. Deus dava livramento para ele. Quando via o inimigo querer lhe atacar, Deus lhe dava estratégia. Quando o inimigo vinha querer lhe matar, Deus lhe dava escape e livramento. E desta forma Deus faz conosco. Quando a presença de Deus está em nossa vida, quando a presença do Espírito de Deus em nossa vida, Deus concede livramento, Deus concede saúde, Deus concede escape, Deus concede vitória, Deus concede força. Aleluia, Jesus. E o primeiro ponto que eu quero trazer nesta mensagem está no capítulo 22, no versículo 1, que vai falar que Davi, ele entra dentro da caverna de Adulão. Ele se esconde dentro da caverna de Adulão. Quando nós se escondemos, é quando nós não entendemos quem nós somos. Isso gera em nós uma crise de ansiedade. Quando nós se escondemos, é quando nós não entendemos quem nós somos. Nós temos uma crise de identidade. Hoje, na atualidade, a igreja é uma caverna de Adulão. Quantas pessoas já chegaram aqui neste lugar fracassadas, cabisbaixas, desanimadas com seus projetos, indo por água abaixo, e o Senhor os fortaleceu, o Senhor os animou, alguém orou por você, Deus operou um milagre, você viu o mover de Deus na sua vida, o gigante caiu por terra, o inimigo caiu por terra, Deus concedeu livramento, Deus abriu as portas, Deus fez o mover dele em sua vida. Quantas pessoas entraram aqui dentro deste lugar desanimadas, ansiosas, e Deus mudou o cenário da sua vida, Deus mudou a condição emocional da sua vida, e Deus transformou até mesmo a sua condição financeira. É isso que Deus faz em nossa vida. É isso que Deus opera em nossas vidas. Quando eu saí deste lugar, quando eu ouvi esta palavra do capítulo 22 de 1 Samuel, Deus, ele abriu as portas na minha vida. Ligeiro, eu arrumei um lugar para me ficar, consegui um emprego, Deus me colocou em um lugar seguro. É isso o que o nosso Deus faz. E o segundo ponto que eu quero trazer para nós aqui nesta noite, está no versículo 2, que vai dizer assim: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Tem momentos em nossa vida que só nós pensamos que só nós temos dificuldade, que só nós passamos por problemas, que só nós passamos por lutas. Mas só que não, meus irmãos.
Muitas pessoas ao seu redor passam por grandes dificuldades. Tem hora que a gente pensa que é só nós que tem problema, que é só nós que precisa, mas tem pessoas do nosso lado que precisa de uma ajuda, que precisa de uma palavra, que precisa de um conselho, que precisa de uma oração. E desta forma, Davi, quando ele entrou dentro da caverna de Adulão, estavam estes homens, estes 400 homens, todos endividados, com espíritos desgostosos, desanimados, preocupados, fracassados, e Davi, ele os fortaleceu. O texto que nós acabamos de ler vai falar que ele se constituiu chefe deles. O terceiro ponto que eu quero trazer nesta mensagem está no versículo 3, que vai falar: e foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Meus irmãos, tem problemas espirituais, tem problemas em nossas vidas, tem problemas financeiros, tem problemas grandes que aparecem em nossa vida, que termina afetando toda a nossa família, que termina afetando toda a nossa casa, por conta de um problema que a gente está passando, por conta de uma dificuldade que nós estamos passando, termina afetando todo o lar, toda a casa. Davi, ele estava sendo perseguido, porque todas as coisas estavam dando certo na vida dele. Saul o perseguia porque Deus era com ele, e ele tinha ciúmes, porque Deus estando com ele, o povo via esta luz, o povo via que Deus estava com ele, e começava a andar com ele, a estar na presença de Davi. O povo começava a apoiar Davi. Por isso, quando Davi, ele se escondeu na caverna de Adulão, por conta da perseguição que Saul travou contra ele, ele como homem de Deus, ele como homem que carregava a presença de Deus, ele, em vez de se unir com os homens que estavam fracassados, de espíritos desgostosos, angustiados, ele os fortaleceu, ele os animou, ele o trouxe uma palavra que o levantou eles daquele lugar. Aleluia, Jesus! E o texto da palavra de Deus, ele vai nos falar no livro de Crônicas, e ele vai frisar o nome de 3 homens, e o nome destes 3 homens eram os homens que estavam com ele na caverna. E o texto da palavra de Deus vai nos falar que estes homens agora se tornariam a ser conhecidos como os valentes de Davi. Os homens que estavam de espíritos angustiosos, desgostosos, homens endividados, passaram a ser conhecidos como valentes de Davi. O texto da palavra de Deus vai nos falar de um homem chamado Josebe-Basebete. Disse que matou 800 homens em uma única batalha. O texto da palavra de Deus vai nos falar de um homem chamado Eleazer, que lutou contra os filisteus até que sua mão ficasse cansada de tanto derrubar os exércitos dos filisteus. E também vai falar de um homem chamado Samar, que defendeu um campo de lentilha. Homens que estavam dentro da caverna, angustiados,
depressivos, desanimados, mas eles ouviram uma palavra vindo da parte de Davi. Eles ouviram uma palavra da parte do rei Davi, que se eles estivessem com ele, eles estariam seguros e a salvos, e Deus não permitiria eles morrerem, eles serem prejudicados. Eles ouviram esta palavra. Muitos chegam aqui neste lugar e eles ouvem uma palavra de fé, uma palavra de fortalecimento, e eles saem deste lugar, eles saiam deste lugar mais fortes. Estes homens, eles ficaram registrados na palavra de Deus. Estes homens ficaram registrados na história para mostrar que ainda há esperança, para mostrar que para com Deus nada é impossível, para mostrar que para com Deus você vai derrubar o gigante, você vai derrotar os filisteus, você vai vencer as batalhas, você vai vencer os inimigos, em o nome do Senhor Jesus. Por isso, existe um potencial em mim que nem eu mesmo conheço. Você está vendo? Davi foi constituído rei de Israel. Davi, o texto da palavra de Deus vai falar que ele destruiu, ele matou um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai Jessé. Davi, ele derrubou o gigante Golias da terra de Gate, que intentou enfrentar o exército de Israel. Davi, ele fez todas estas coisas, mas ele guardava em seu coração de não tocar no ungido do Senhor, e por isso ele fugia da face de Saul. Ele teve oportunidades de matar a Saul, mas ele não o tocava. E toda a sua casa, juntamente com ele, se refugiou na caverna de Adulão. Todas as pessoas que têm um grande potencial na vida, tem momentos, tem circunstâncias que o faz se esconder, o faz querer sumir. O profeta Elias, ele também teve um momento que ele esteve nesta caverna, por conta da perseguição de uma mulher chamada Jezabel. Este homem, ele destruiu todos os profetas de Baal. Ele mostrou para o povo de Israel que Deus é o Deus vivo e fez chover fogo do céu. Mas quando uma mulher chamada Jezabel o lhe afrontou, ele correu e se escondeu dentro da caverna de Adulão e pediu a morte. Só que o que foi que Deus fez com ele? Deus o alimentou, ele fez seguir caminho, porque tinha obra para fazer, tinha coisas para Deus ainda para ele fazer. Assim Deus faz em nossa vida, assim Deus faz em cada um de nós. O potencial de levantar outras pessoas, o Senhor, ele coloca este potencial de animar outras pessoas. O Senhor coloca este potencial em nós de guiar outras pessoas ao caminho certo. Você tem o potencial de fazer coisas maiores daquilo que você faz agora. Deus, ele te escolheu. Deus, ele nos escolheu. E a circunstância que nós estamos vivendo neste presente momento não se compara com aquilo que Deus irá fazer em nossas vidas. Davi, ele suportou todas estas provações. Davi, ele suportou todas estas afrontas, e Deus permanecia com ele, e Deus permanecia em sua vida.
E quando ele foi ungido a rei, ainda houve batalhas. Porque, meus irmãos, quem bota no seu coração para servir a Deus, quem coloca no seu coração de ser participante das coisas do Senhor, sempre, 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 o inimigo vai querer se levantar, vai querer te afrontar, vai querer te desanimar, vai querer te tirar da presença de Deus. Mas o Deus que tu serve, o Deus que nós servimos, Ele é maior do que as circunstâncias, Ele é maior do que os gigantes, Ele é maior do que os inimigos, e Ele sempre nos concederá vitória. Deus, Ele faz isso em nossas vidas. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, Ele é descendente de Davi, Ele é da linhagem de Davi, da parte do seu pai adotivo José. Ele veio da terra de Belém, Ele veio da tribo de Judá. O nosso Senhor Jesus, Ele veio desta linhagem, Ele venceu, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo, está à direita do Pai intercedendo por nós, mostrando para cada um de nós que não existe circunstância, que não existe problema, que não existe dificuldade que Ele não possa resolver. Você tem um potencial que você nem mesmo conhece. Você tem o potencial de derrubar gigantes. Você tem o potencial de derrotar os inimigos que se levantam em sua vida. Você tem este potencial em sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele renovou pessoas aqui nesta noite. Deus, Ele estabeleceu projetos aqui nesta noite. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos consultar ao nosso Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus de toda glória, Senhor Deus de maravilhas, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de poder, nesta hora, meu Pai querido, eu oro, Senhor Deus, juntamente com a tua igreja. Espírito de Deus, fala com o teu povo. Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja. Espírito Santo, revela, meu Pai querido, o profundo e o escondido, e aquilo que está em trevas, traz para a tua maravilhosa luz. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, nós queremos, ó Pai querido, estar continuamente na tua presença. Ainda, meu Deus querido, que o inimigo se levante contra nós. Ainda, meu Deus querido, que o inimigo tente nos afrontar. Maior, meu Deus querido, é o Senhor em nossa vida. Maior, meu Deus querido, é o Deus, meu Pai, que está em nosso coração, do que o inimigo que nos afronta. Oh, meu Deus querido, opera, Senhor da glória, na vida de cada um, Senhor, meu Deus, que aqui estão, meu Pai, ajuda eles, meu Deus querido, em cada projeto, meu Pai. Ah, Senhor Deus querido, ajuda ele, meu Deus e meu Pai, nas dificuldades, meu Deus, que eles não contam a ninguém, de quando eles estão escondidos dentro do quarto, que não querem levantar da cama, angustiados, pensando nos problemas. Ah, meu Deus querido, o Senhor tem o poder de, Senhor da glória, de derrubar este gigante, de tirar este desânimo, de mudar este cativeiro. Amém, Jesus.